essa igreja que está aí não tem mais jeito. Não adianta derrubar nem reformar. Se você reformar, você daqui a pouco vai ter que fazer outra reforma. Lutero fez uma e faz outra, né? Então, historicamente, não há solução. Derrubar a igreja, ninguém derruba a igreja. A igreja de Deus, vamos dizer e usar um neologismo, é inderrubável. O que vai acontecer, Pedro, é isso com o tempo, com a maldade e com a proximidade, aleluia, da vinda de Cristo. O povo de Deus vai sair da Babilônia, que é a igreja católica, da Babilônia, que é a igreja protestante. Sai dela, povo meu. Haverá um momento em que o anjo de Deus tocará a trombeta e o povo vai se retirar dessa confusão, o povo de Deus, e vai se unir. Não mais como católico, como batista, como denominação. Todos, aqueles, aleluia, que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Aí nós temos que entender o seguinte: o homem pastor, o pecador pastor, isso é para todos, isso é universal, né? Se ele se arrepender, mudar de vida, lavar os seus pecados no sangue de Cristo, receber o Senhor, ele está salvo. Agora, enquanto pastor protestante, enquanto uma imitação, uma mimese do padre católico que começou lá com Lutero, porque na verdade Lutero não ia pôr na nova igreja padres, pôs pastores protestantes. Estes pastores definitivamente têm que desaparecer para que então surja aquele pastor que está na Bíblia, que está mostrado em Efésios 4:11 e outros textos da Escritura. Mas esse que está aí não tem solução, deve ser destruído. Essa expressão, Pedro, foi dita pelo pastor José Rego do Nascimento no primeiro encontro de renovação espiritual. Deus se manifestou ao Rego e o Rego percebeu que as denominações, todas elas estão erradas. Porque o fundamento de uma denominação, da batista, da presbiteriana, da metodista, é um documento em que diz: eu creio nisso. É um pedacinho da Bíblia, que é uma confissão de fé. Com a aproximação do povo de Deus, um do outro, não vai prosperar mais nem uma confissão metodista, nem uma confissão católica, nem o credo apostólico, não é? O credo apostólico é um documento, não é do tempo dos apóstolos, é posterior, mas ele também não vai continuar, ele não vai prosperar. Então, as confissões de fé, todas elas devem ser rasgadas para dar lugar à única confissão de fé, que é a Bíblia Sagrada inteira. Deus seja louvado. Havia um problema, né? Um grupo, o governo, especialmente o Brizola, o ponto central era o Brizola, né? Um processo de comunização do país, sem dúvida, né? E eu que via o problema, convidei alguns pastores que foram à minha casa, na rua Cardeal Arcoverde, em que eu morava, e fizemos um clamor a Deus, uma oração a Deus, pedindo que socorresse o país. Porque não havia mais autoridade, a inflação era descontrolada, ninguém obedecia a juiz, não se obedecia a quem mandava. Então era preciso que Deus pusesse um fim àquela situação. Nós oramos lá na minha casa, fizemos uma proclamação pedindo ao povo de Deus um dia de jejum de oração. Foi o dia 15 de novembro de 93, convidando todo o povo de Deus para jejuar, para orar, para pedir misericórdia. Então Deus levantou a Revolução de 64, né, 31 de março de 64, que foi um movimento inspirado por Deus. Houve excessos, houve coisas inconvenientes, mas isso é outra história. Não há dúvida nenhuma, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus levantou esses militares para preservar o país. Alguns não me entenderam, eu fui processado 2 vezes, né? Uma vez porque era um problema de escola, a gente estudava, e estávamos lutando para que os professores tivessem mais estabilidade no curso. Mesmo quem não tinha feito concurso, tivesse uma garantia, né, no curso.
Então, procurei reunir alguns professores para pedir ao governo que desse estabilidade aos professores. Mas isso a direção da Revolução entendeu como um ato de subversão, convocar professores, etc. Eu fui processado, eu e a Silvia, né? Respondemos ao processo, mas depois eles viram que não tinha nada disso, né? E o processo então foi arquivado. E um outro, bastante sério, eu estava na USP, era aluno, falava nas reuniões, claro, eu precisava mudar, né? Mas sempre, nunca pela força nem pela violência, que é o que diz a Bíblia, tem que mudar, mas é pelo meu espírito. Mas eles não entenderam bem isto, né? E formaram um processo contra mim. E chegou a hora até de eu ser deportado, mas foi a graça de Deus. Um major, que era meu amigo ali na USP, estudava comigo, tomou conhecimento do fato e falou ao general, não, esse homem não tem nada disso. Esse homem é ele que está segurando a subversão na USP, na Universidade de São Paulo. Aí eles deixaram o meu processo e o meu processo foi arquivado. Mas, na verdade, eu tive esses dois processos com a Revolução. O servo de Deus, Pedro, não é nem da direita nem da esquerda. Meu reino não procede deste mundo, nós não temos isto, né? Nós temos que nos centrar em Jesus Cristo e onde houver justiça, quer na direita, quer na esquerda, onde houver coisa boa, onde houver ensinos coerentes com a palavra de Deus, compatíveis com a palavra de Deus, nós seguimos, né? Mas o servo de Deus não é nem da direita nem da esquerda, ele é do Senhor. Não acredito. Eles estão vendo, né, especialmente aqui no Brasil, não é? Essa situação de crise, de vergonha mundial que nós estamos passando aí por essa situação de Petrobras e semelhantes, né? Mas é numa hora de crise que muitos, não todos, né? Muitos também se voltam a Deus e pedem misericórdia, né? Não, a salvação do mundo pela política não é? O reino de Deus não é da polis, a palavra política é a arte de governar bem, não é? Mas o mundo, ele jaz no maligno. Você pode ter um presidente que ajuda, que busca Deus, que é santo, mas vem outro presidente que desfaz tudo. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós tivemos um Lincoln, um homem sério, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, que fez maravilhas, né? Mas os outros não seguiram a mesma linha, né? Então, a solução não está na política. A solução está no reino de Deus e no governo real, absoluto, verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há salvação para o mundo na política, nem da esquerda, nem da direita. O comunismo é do diabo. O capitalismo também é do diabo. Qualquer outro ismo que você puser, mais cedo ou mais tarde, cai na coisa maligna, cai no princípio do demônio, né? Eu não sei. Mas Jesus Cristo, Pedro, é o fim do mundo, né? E para se lembrar, vamos ver o que está na Escritura, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 11. Mateus 24, 11. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas os que perseverarem até o fim, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja bem, este é o único versículo da Escritura que te dá uma certeza final do momento do fim do mundo. O evangelho do reino, não batista, não metodista, não, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim, não é? Hoje, com tecnologia, com todas essas coisas que nós temos, num dia pode-se pregar o evangelho do reino em todo mundo, anunciar, né? A Bíblia diz pregar, não é que eles vão aceitar, né? Anuncia o evangelho do reino, a salvação de Deus, a vinda de Jesus Cristo, o perdão do pecado, a santificação das vidas, os tabernáculos eternos. Pregado isso, virá o fim. Essa é uma questão delicada. É possível, mas o preço que você paga por isto, né? O sofrimento, a dor, né? O desespero que você paga por morar na cidade, não compensa.
Você sabe que pela Bíblia, quem fundou a primeira cidade foi Caim, e deu o nome da cidade Enoque. Isso pela Bíblia, não arqueologia, pela Bíblia, né? Então toda a cidade, quem era Caim? Era um assassino, era um maldito, ele foi amaldiçoado. E era um assassino, era um maldito e era um fugitivo. Toda cidade tem a marca da violência, do assassinato, da ruindade, do demônio, né? Então agora é melhor que o homem comece a pensar e voltar àquela simplicidade do jardim do Éden, como está. Deus criou o homem e o homem se relaciona fundamentalmente com a terra, desde o Éden, não é? Não é com a máquina, não é com o avião, não é com a ferramenta, né? O homem deve estar fundamentalmente ligado, relacionado com a terra, com a água, com as árvores que aí estão. Sim. Não só vi, como pratiquei. Isso é real, né? E hoje não há milhares, há milhões, mas especialmente de curas, né? São realidades. O milagre existe e existe hoje, né? Deus faz milagres. O senhor tem um exemplo? Tenho exemplo, tenho. Um deles, há muitos anos, né? Houve um tempo, Pedro, em que o Espírito de Deus pairava sobre a nação brasileira. Foi o início de renovação espiritual, né? E eu estava na cidade de Governador Valadares, era mais ou menos 1h da manhã. Estava era uma igreja pequena em Governador, né? A Igreja Batista do Calvário. Havia poucas pessoas no templo, mas a gente estava orando. Naquele tempo a gente orava. E de repente chegou uma mulher desesperada. Ela veio, saiu do hospital, já o filho morreu. Tinha meningite, né? E o médico então mandou levar o menino para casa, não tinha mais nada que fazer, morreu, né? E ela entrou naquela reunião com a criança morta, eu me lembro bem, havia testemunhas lá, né? E eu peguei a criança, está fria, está morta, né? Mas eu cria. Peguei a criança, levantei, pedi misericórdia, pedi que Deus ressuscitasse a criança. E a misericórdia veio e a criança foi ressuscitada. Esse é um, né? E tantos outros. Esse me impressionou bastante, porque é um caso de ressurreição, é um milagre. Governador Valadares, no início de renovação espiritual, Igreja Batista do Calvário. Vô, o que é a vida? Difícil. A enciclopédia francesa, que é respeitada em todo mundo, vida é o contrário da morte, que não diz nada. O que nós podemos dizer, com certeza, é repetir, crer, assimilar e viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é um homem que está à nossa disposição, Jesus Cristo. O que é o homem? Difícil pergunta, difícil resposta, não? Que é o homem. Os latinos diziam hominis definitio periculosa est. Toda definição é perigosa, né? Como é que vamos definir o homem? Muito difícil. O que nós podemos dizer é dar apenas uma ideia certa, mas não completa, do que é o homem. Ele é expressa, é a beleza, é a gloriosa imagem e semelhança de Deus. Amém. São dois livros assim de valor, eu quase que perpétuo, eterno, né? Primeiro, A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, é um livro que tem 500 anos. Um livro para durar 500 anos tem que ser muito bom. A Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis, que é um cônego da Igreja Católica, da Holanda, né? Não é um livro de religião católica, é um livro de profundas experiências espirituais, é um livro espirituais. E os evangélicos conhecem O Peregrino de John Bunyan, valor que é a peregrinação do homem deste mundo, do pecador deste mundo, até os tabernáculos eternos. Esses dois, A Imitação de Cristo e O Peregrino. Vô, quem é o senhor? Meu nome é Wilson Regis, eu sou nascido em Fernando Prestes, uma vilazinha do estado de São Paulo, em 1930, né? Já fiz 85 anos, né? E lá na cidade, fiquei lá até os 11 anos, né?
naturalmente cometendo todas as peraltices que as crianças nessa idade cometem. Não era coisa grave, né? O pecado, especialmente, meu pai se opunha muito a isso, né? É que o povo fosse nadar lá no que chamava lá o Ribeirão, né? A meninada não podia nadar, mas toda a cidade ia nadar no Ribeirão. E os filhos do Dr. Regis, eu e os outros irmãos, não podiam nadar, né? Mas pula de cá, pula de lá, a gente procurava nadar. Um dia eu saltei de um trem. Meu pai tinha me encarregado de fazer uma visita a Taquaritinga, que era uma cidade mais ou menos a 100 quilômetros de Fernando Prestes, e eu pus a carteirinha que levava o dinheiro, levava a lista de compras no bolso da blusa, no bolso superior, e na janela do trem, o trem estava correndo a uns 70, 80 quilômetros mais ou menos, né? Eu me debrucei, caiu a carteirinha, e eu fui logo para o último vagão e pulei do vagão, né? Encontrei nessa velocidade. Coisa de criança. Minha nossa. Mas o Senhor me guardou, não aconteceu nada, né? Em todas essas coisas de criança, Deus foi glorificado, com certeza. Vô, como o senhor veio parar em São Paulo, na capital? Isso, era que lá em Fernando Prestes, na outra cidade onde nós fomos morar, Veracruz, não havia ginásio, né? Em Veracruz até que havia, né? Mas em Fernando Prestes não. Então, minha mãe, cuidando da educação, da minha educação e dos outros irmãos, nos levou para São Paulo. Então, nós fomos a São Paulo para estudar, para completar os estudos. Isso, foi. Eu tive uma experiência ali, em Fernando Prestes, mais ou menos com 8, 9 anos, em 1938, 1939, o pastor Antônio Elias, da Igreja Presbiteriana de Catanduva, vinha lá pregar. E numa daquelas noites ele falou, e eu me lembro bem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aquilo me impactou, aquela palavra de Deus, excelente, salvadora, que glorifica a Deus. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu me cheguei. E ali foi, na verdade, a minha conversão. Como o senhor conheceu a avó? Isso, aí quando eu fui estudar no seminário, lá no Rio, não é? A Silvia estudava também lá na escola que ele chamava Escola de Obreiras, não é? E havia um intercâmbio, uma conversa de cá, uma conversa de lá, um namoro de cá, um namoro de lá. E eu entrei nessa também, e foi nesse namoro que eu conheci a Silvia, graças a Deus. Uma grande companheira que me ajudou muito, pela vida da qual eu sou muito agradecido a Deus. Ouvi dizer que o senhor sabe escrever cartas lindas. O senhor escreveu algumas para a avó. Escrevi sim, né? Claro, escrevi. Eu gosto um pouco de escrever, não é? Sim, isso é verdade. Vamos publicar isso aí. Amém. Não sei se ela guardou, talvez tenha guardado, né? Ele foi meu colega no ginásio São Paulo em 1941, 42, e eu conheço o FHC desde 1941, não é? Ele foi meu colega, nós estudamos juntos, sim. Ouvi dizer que o senhor deu reforço para ele. Foi, Deus deu inteligente, e eu ajudava lá os alunos, especialmente na área de latim, não é? O pessoal, inclusive o Fernando não gostava muito de latim, então eu dava lá umas aulazinhas lá para a meninada lá, especialmente de latim e matemática. Mas era um rapaz inteligente, bastante frequente, bastante sério nas aulas, né? Muito inteligente o Fernando Henrique. Mas não gostava de latim. Isso, desde aquela experiência lá em Fernando Prestes com o Antônio Elias, né, em que Deus colocou, não é, uma visão minha das coisas santas, das coisas espirituais, que foi uma conversão. E depois vindo para São Paulo, fazendo os 4 anos de ginásio e os 3 anos de colégio, né? Naquele tempo era o colégio 3 anos, né? Me veio nesse período, e eu frequentava a Igreja Batista de Vila Pompeia, né? Um desejo intenso, né, de servir a Deus. Quero servir a Deus, né? A medicina não me interessava, o direito não me interessava, e eu queria qualquer coisa que estivesse na presença de Deus e estivesse servindo a Deus, né? E por esse desejo, já é um desejo do Espírito, né? Do Espírito de Deus, e eu me encaminhei então para o seminário do sul do Brasil. Que Deus coloque no coração de todo aquele que ouve, não só da juventude, mas de qualquer um que teme a Deus e que está nos seus santos caminhos. Deus existe.
Hoje a incredulidade, né? O Fernando Henrique, infelizmente, ele não crê. Mas Deus existe. Deus existe. E Jesus Cristo Nazareno morreu para nos salvar. E vamos meditar e acompanhar e viver, sempre seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você que é jovem, mais idoso, mais criança, seguir a paz com todos. Paz em casa, paz com o papai, com a mamãe, paz entre marido e mulher, paz no escritório, paz no ônibus. Seguir a paz com todos e a santificação. Esta é com Deus. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ora, aquele que é poderoso de te guardar de tropeçar e apresentar-vos com alegria irrepreensível perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, hoje, por toda a nossa vida e para todos sempre. Amém. Que assim seja.